Então eu acho que nós estamos gravando. Sim, estamos gravando. Então vamos tentar colocar um pouco de ordem nessa sessão de dúvidas. Como eu vou bater aqui, aqui, matéria da P1, tópicos 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Tópico 1, list, que era o, se vale a memória, me corrija se eu estiver errado. 1 era PIB, contas nacionais, né? Dúvidas sobre aulas, notas de aula, o conteúdo do livro, sem ser a lista de exercício? Ninguém falou nada, a gente vai em frente. Calma aí. Pode falar, Ana Clara. Eu tô procurando aqui pra falar certinho, né? Perdão, você pode tentar falar um pouco mais alto? Pode? Tá escutando bem? Melhorou agora. Então, eu tô com uma dúvida, mas na verdade era uma fórmula. Tipo assim, primeiro eu tenho que entender mais ou menos se o senhor vai cobrar assim, a fórmula vai estar na prova ou não, acredito que não, né? E eu tô com muita dúvida sobre a fórmula dos investimentos. Porque, tipo, tem investimento privado e o público, tem essa fórmula, né? Mas tem a fórmula também do SC mais C menos G, aí, tipo, não sei, eu fico muito confusa. Foi muita coisa de uma vez só, vamos atacar por partes. As fórmulas que você está falando aparecem nas notas de aula, por acaso? Isso, na nota 1. Tá, então vamos lá, só um minuto, deixa eu achar aqui para abrir no PDF. Eu quero trocar, vim aqui, tem um folder aqui onde eu tenho tudo isso. Tópico 1 vai abrir ali agora. Você tem uma ideia da página? Oi? Página 3. Página 3. Ok. Por aqui. Qual seria a sua dúvida? A fórmula aí do I igual a SP mais T menos G. Eu tô com dúvida nela. Isso é para economia fechada com o governo, ainda não é economia aberta. Isso só tá, essa fórmula aqui embaixo está dizendo o investimento total é igual a poupança do privado mais um termo que a gente chama de poupança do governo. E a poupança do governo é esse T menos G. Aí qual seria a natureza da dúvida? Então. Ah, sim, tá. Então a fórmula do S e do I é meio que a mesma coisa, né? Sim, que na verdade, vamos lá. Do S, deixa eu botar aqui no quadro. Que lembrando, quando agora a gente tem um governo, investimento. Desculpa, quero trocar a cor. Quero azul. O investimento quebra em dois, pode ser quebrado em dois pedaços. Tem a parte que é do setor privado e a do governo. A poupança da sociedade também tem a parte do setor privado, mas a parte do governo. Tá? Ops, desculpe. Tem alguém querendo entrar. Então, então a gente só está dizendo o seguinte, nessas duas fórmulas. Primeira linha, o investimento total da sociedade pode ser quebrado em dois pedaços. Investimento privado mais investimento do governo. E o investimento e a poupança também tem dois pedaços, do setor privado e do governo. Sendo que a poupança do governo é dada por esta diferençazinha aqui, T menos G. Ok? Sim ou não? Que eu não ouvi, desculpe. Sim. Lembra que eu tô erro? De novo, Ana Clara, acho que você afastou um pouco do microfone. Tá claro agora? Tá claro. Tá. Aí você tinha uma outra dúvida, era mais fórmulas ou era só isso? Não, então, aí a outra é mais conceitual. Aonde seria? Sobre... Notas de aula também? Logo tarde. Logo depois? O Pode falar. O conceito de PNB ainda tá muito confuso na minha cabeça. Olha, vamos lá. A ideia é assim, o PIB é aquilo que a gente discutiu em sala, o livro fala. Você define uma região geográfica, normalmente um país, e avalia tudo que foi produzido de bens e serviços finais naquela região, normalmente um ano, um intervalo de tempo determinado.
Isso é o PIB. Agora, o problema que surge é que tem uma parte disso que é produzido ali dentro que foi, como colocar assim, nesse produto há uma contribuição de fatores estrangeiros, fatores de produção, trabalhadores, capital, e ao mesmo tempo, digamos, se a gente estiver falando do Brasil, há brasileiros nos Estados Unidos trabalhando nos Estados Unidos, brasileiros trabalhando na Austrália, que contribui para o PIB da Austrália e para o PIB dos Estados Unidos. Então a gente, mas obviamente, porque a gente quer levar em conta, então, por exemplo, o que esses brasileiros estão contribuindo para o PIB de outros países e também tirado da nossa medida de produção aquilo que foi contribuição dos fatores estrangeiros aqui no Brasil. Esse, que você abre aspas, PIB ajustado, fecha aspas, chama-se PNB. E o que você faz? Como é que você parte do PIB chega no PNB? Você tira a chamada renda líquida enviada ao exterior, ou seja, você tira do PIB a renda que o Brasil remeteu para o exterior e soma a renda que o Brasil recebeu do exterior. Isso é o chamado PNB, ou seja, pode interpretar assim, o PNB é o PIB, você faz um ajuste no PIB devido ao fato de ter brasileiros trabalhando no exterior, estrangeiros trabalhando no Brasil, e não apenas, eu falei trabalho, isso é trabalho, mas também vamos levar em conta, há outros fatores de produção. Então, por exemplo, às vezes tem um navio colombiano prestando serviço de transporte de passageiro dentro da Amazônia brasileira. Então você quer levar isso em conta também. Tá? Melhorou um pouco? Tá, mais perguntas sobre aqui as notas de aula do tópico 1, gente. Ok, então vamos voltar. Tópico 1, nem saímos. Tópico 1, dúvidas sobre notas de aula, livro ou alguma coisa dita em aula? Não? Então vamos em frente. Tópico 1 ainda, lista de exercício ou questão de exame antigo, alguma dúvida? Não? Lista de exercício 1, então vamos em frente. Vamos passar para o tópico 2. Professor, eu tenho dúvida da lista, uma dúvida sobre a questão 1. Só um comentário. Lista 1, né? Isso. Era do livro ou tem questão adicional nessa lista? Eu nem lembro. Não, é a questão adicional que você coloca na sua... No meu website, tá? Deixa eu tentar achá-la aqui, só um minutinho. Lista 01 QA. Ok. Questão 1, 2. A 1? É a questão... Não, é a questão 2. Tá? Ok. E o tópico... Deixa eu ver aqui. É a questão 2 mesmo. E aí tem uma parte que a gente precisa descobrir... Não, então é a questão 1 mesmo. Desculpa. Eu acho que a gente tem que descobrir o S... A gente tem que descobrir... Peraí. Deixa eu ver nas minhas anotações. A gente tem que descobrir o SE, né? Que aí usa a fórmula I igual a ST mais T menos G, não sei o quê. Bom. Mas depois a gente tem que descobrir o SCC. Sim. E aí eu não achei a fórmula para descobrir isso. O SCC? Você fez o SE e não conseguiu achar o SCC? Isso. Tá, ok. Tem certamente um caminho que é o mais simples, né, nessa questão. É lembrar desse fato aqui. A poupança externa é igual ao SCC com sinal invertido. Ou a mesma coisa, SCC é igual a poupança externa com sinal invertido. Como você já achou a poupança externa, basta aplicar uma dessas duas fórmulas. Tá? Ah, tá. Eu entendi. Era só por desencargo mesmo, porque nas respostas o senhor colocou que a resposta era menos 30. Aí por desencargo de consciência eu preferi perguntar mesmo, mas obrigada. Tá, tudo bem. Era basicamente o caminho mais curto. É que às vezes tem mais de uma maneira de chegar no SCC. Mas tendo visto o que foi feito até aqui, esse é o mais curto. Não sei se teria um outro, deixa eu ver. Tem o...
Você tem o SP. Não, ainda. Não, eu acho que. Eu acho que não tem, não. Eu acho que você tem duas maneiras de chegar no RLEE. Mas o SCC talvez só tenha um. Que alguma dessas questões, algumas variáveis você pode chegar nela por duas maneiras, outras não. Tá? Tá bom. Ok, gente. Mais perguntas sobre a lista 1. Então, vamos mover para o tópico 2. Tópico 2, dúvidas sobre o livro. Professor, Oi, você tá me escutando? sim. A minha dúvida é mais uma coisa básica mesmo. As fórmulas que vão cair são só de economia aberta? Ops. Deixa eu voltar aqui. Pode cair de economia fechada, tá? Mas eu te digo assim, se você sabe de economia aberta, por exemplo, se eu olha, veja bem, se eu suponho que eu tenho noção disso aqui, tá? Aí como é que é de economia fechada? Tudo que é variável externa você zera. Isso aqui é zero. Então, numa economia fechada, você conclui que PNB e PIB não tem diferença. O X e o M você zera também. Então, para uma economia fechada, o Y é igual a C mais E mais G. Aí, economia sem governo, você zera as variáveis associadas ao governo, o G e o T, entendeu? Então, se você tem noção do 10, é fácil chegar nas outras. É só zerar as variáveis referentes ao setor ou agente que você está tirando da discussão. Ok? Entendi. Muito obrigada, professor. Nada. Mais perguntas, gente? Então, tópico 2. Comentários sobre, ou dúvidas sobre o livro. Tópico 2. Dúvidas sobre as notas de aula, alguma coisa que eu falei em aula. Tópico 2. Dúvidas sobre a lista. Obrigado. Apareceu algo aqui no chat da Mariana, já vou olhar só um minutinho. E quando eu falar lista, também isso engloba lista no sentido, por exemplo, questão de exames antigos que poderiam fazer parte da lista 2, por exemplo, fazem parte da discussão. Mas também no final, se eu não falar, quando a gente estiver encerrando, tem uma dúvida sobre uma questão de um exame antigo, é só falar também. Então vamos lá, a gente tem uma pergunta da Mariana. Acho que eu já sei qual é a questão, mas eu vou conferir aqui. Capítulo 11. Questão para revisão 3. A do inflação e chocolate. É isso, Mariana? Não é? Tá. Então a Mariana fez uma pergunta sobre a lista 2. Isso ele chama QR, questão para revisão. A questão 3. Então, basicamente, dá duas datas. Eu permito-me usar aqui. Data 1. T subscrito 1 é a primeira data. A segunda data Aí aqui eu vou usar aqui eu gostaria de usar P minúsculo e P maiúsculo. P minúsculo para o preço do chocolate. P maiúsculo para o preço para o índice de preços. Problema aqui, na minha escrita de mão, a diferença do P de pato minúsculo para o P de pato maiúsculo é praticamente inexistente. Então eu vou ter que usar outra letra. Então esse P que está aparecendo aqui é o índice de preços. E este TX que estou colocando aqui é o preço do chocolate, né, neste exercício. Ele diz o seguinte, o autor. O preço do chocolate era 10 centavos, passou para 60 centavos, de 0,10 para 0,6, ó. Era 0,10, 0,60, o 0 que aparece aqui, ó, não vou colocar, tá? E o índice de preços passou de 150 para 300. Então ele pergunta o seguinte:
corrigindo pela inflação total, quanto aumentou o preço da barra de chocolate. Então ele pode colocar de outra forma. Levando em conta a inflação, por quanto aumentou o preço da barra de chocolate. Então vamos olhar. Observe que o índice de preços dobrou. Isso é uma inflação de 100%. Multiplicou por 2. E o preço do chocolate? Multiplicou por 5. Multiplicou por 5. Subiu muito em termos relativos, muito mais do que o índice de preço. Então o preço do chocolate cresceu mais do que os demais preços da economia. Do que a média dos demais preços da economia, né? Então, o que o autor está pedindo, na prática, peço que vocês olhem para essas duas frações aqui. O que a gente tem na primeira fração, aqui à esquerda? Isso, obviamente, diz respeito à data T1, esse outro aqui diz respeito à data T2. Pensa que com 10 centavos você comprava um chocolate. Dividido pelo índice de preço, que você tem ali como se fosse uma medida do poder de compra do valor que você precisava para comprar um chocolate. Vou repetir. Com 10 centavos você comprava um chocolate, ou seja, 0,1 você comprava um chocolate. Aí o que é essa fração? Te dá como se fosse uma medida do poder de compra desses 10 centavos, levando em conta não a barra de chocolate, levando em conta os preços subjacentes, dos bens subjacentes à cesta associada ao índice de preço em questão. Aqui é algo similar, você tem uma medida do poder de compra dos 60 centavos que você precisa para comprar aquela barra de chocolate na data T2. Aí algum aluno vai fazer uma pergunta. Pode falar. Professor, uma dúvida. Para calcular tipo, a inflação, assim, tudo, você poderia colocar aqui 0,1 sobre 150 seria 100%, seria o preço normal, né? E 0,6 sobre 300 é igual a X, fazer uma regra de 3. Eu só não uso a X, que eu já usei X aqui, tá? Para não confundir. Igual Y, por exemplo, ou Z, uma outra variável, você provavelmente chegaria a 3, se não me falha a memória, para o resultado. Ok? Mas pode, uma outra maneira, mas é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Então, agora vamos... Então, alguém quer fazer uma pergunta sobre essa fração ou essa outra fração aqui? Então, a resposta típica do economista, mas essencialmente algo similar ao que o Enzo falou, é olhar para isso aqui, ó. Avaliar, fazer essa conta que eu coloquei aqui no quadro à direita. O que tem no numerador da fração, na parte de cima aqui? Você tem a variação da... Eu falei da fração, essa fração grande que eu coloquei agora. Tem duas frações menores aqui, né? Vou colocar aqui. Aqui você tem a variação da fraçãozinha. Aqui, ó, a fraçãozinha inicial. Vezes 100, o que é isso aqui? A taxa de variação desta fração. Aí, uma maneira, colocar isso aqui na calculadora e fazer a conta. Só que eu acho que esse número aqui fica muito pequeno, esse aqui também. No meu caso, antes de jogar as coisas na calculadora, eu prefiro, às vezes, quando dá, fazer algumas simplificações. Como eu falei, então vamos lá. Poderia ir direto para a calculadora com isso aqui. Eu prefiro não fazer, eu gosto de dar uma simplificação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 300. Por que por 300? Quando eu multiplicar tudo por 300, esse aqui desaparece. Isso aqui vai desaparecer, vai aparecer um 2 em cima. Isso aqui desaparece e aparece um 2 em cima. Então, multiplicando tudo por 300, eu fico assim, ó, menos 0,6, menos 0,2, tá? Sobre 0,2 vezes 100. Já está mais fácil para colocar na calculadora, mas dá para ficar ainda mais fácil. Aí nem vou precisar de calculadora.
posso multiplicar embaixo e em cima por 10. Fica 6 menos 2 sobre 2 vezes 100. Isso aqui é igual a 4 sobre 2 vezes 100, que é igual a 200. Então a resposta que eu devo ter colocado no gabarito é alguma coisa como 200%. Ou seja, pode dizer, relativamente à inflação, o preço do chocolate aumentou 200%. Ou relativamente ao índice de preço, o preço do chocolate aumentou 200%. Melhor. Relativamente à inflação, acho que não é uma boa expressão. Levando em conta o índice de preços, podemos dizer que o preço do chocolate aumentou 200%. Aquela conta que o Enzo perguntou deveria dar como resposta 3. Aqui não tem deflator, Enzo. Por quê? Porque deflator tem que envolver PIB. Aqui não tem PIB. É deflator do PIB a expressão. Ok? A expressão que a gente usa é deflator do PIB. Então não tem não temos o PIB aqui. Aí a pergunta tinha sido feita pela... Só um minutinho, Enzo. Esta pergunta tinha sido feita pela Mariana. Se não me falha a memória. Deixa eu voltar aqui pro... Não tem ninguém pedindo para entrar. Voltar aqui pro chat. Desculpa, agora que eu vi que... Desculpe, Enzo. Eu vi que você tem umas perguntas aqui. Só um minutinho. Mariana, ficou mais claro agora? Ok, então vou agora perguntando Enzo e comentário para todo mundo. Se alguém colocar pergunta no chat e eu não falar nada, por favor, abre o microfone e fala. Que às vezes acontece alguma coisa no chat e eu não percebo. Então o Enzo perguntou sobre o deflator. Do jeito que a gente fez deflatora, tem que envolver PIB. Aqui não tem PIB. Então não se aplica. Não entendi muito bem qual seria o conceito de índice de preços. Índice de preços lembra, é uma ferramenta utilizada pelos economistas, pelos estatísticos, para acompanhar a evolução do patamar de preços da economia. Tá? Quando a gente pensa como é que os preços na economia estão subindo ou descendo. Você não vai olhar só para o preço da cebola, ou só para o preço da batata ou o preço da carne. Você quer olhar para vários preços. Então o que acontece é como, não é exatamente isso, mas pode ver, como se fizesse uma média. Na verdade, você monta, mais estritamente falando, você monta uma cesta de bens e acompanha o que acontece com o custo de aquisição da cesta. Então, todo o índice de preços, por trás dele, tem uma cesta de bens. E você acompanha o custo de aquisição da cesta. Essa é a ideia. Ou seja, uma ferramenta para você acompanhar a evolução dos preços da economia. Melhorou, Enzo? SS quer dizer sim? Espero que sim. Ok, obrigado. Desculpe, não conheço algumas das abreviaturas populares hoje. Então a gente vai em frente. Vamos continuar falando aqui da lista 2. Sobre a lista 2, alguém quer fazer alguma pergunta? Então a gente vai... Não. Fala, Maria Eduarda. Boa tarde. Na problemas e aplicações, o senhor poderia fazer a questão 4, por favor? 4. Deixa eu olhar aqui. Espero que eu consiga. Tá, o que tem aqui na questão 4? Um pequeno país com 10 pessoas adora o programa de TV American Idol. Tudo que o país produz e consome seu equipamento de karaokê e CD. Eu acho que aqui de propósito o autor coloca algumas informações que ele não vai usar. Por exemplo, eu acho que American Idol, o programa de TV American Idol não usa em lugar nenhum. As pessoas produzem equipamento de karaokê e CD, ou seja, 2 bens, que ele chamou de karaokê e CD. Aí ele coloca ali as quantidades e o preço de cada um dos 2 bens para 2 anos, 2011 e 2012. Aí você está com dúvida no item A, no B, no C, ou só no B, só no C, ou com o problema de forma geral? Pode dizer... Quem fez a pergunta? Maria Eduarda. Sou eu. Seria, na realidade, o item C. Tá.
Ok, então é melhor, porque veja bem que se a dúvida é só no que a princípio, se fosse no A, a gente iria fazer tudo, mas é só no C, então vou assumir que você fez o A e o B e chegou na resposta correta, ou pelo menos uma resposta igual ao gabarito, aí aumenta a chance do gabarito estar correto. Sua resposta para o A e do B foi igual ao do gabarito? Sim. Tá, então para o C, deixa eu ver, que ele diz o seguinte: a taxa de inflação é a mesma apurando os dois métodos? Explique. Tá, você usou um método semelhante ao IPC, isso quer dizer o seguinte: você trabalha só com as quantidades de 2011, né? Que ele até depois diz: considere 2011 como ano base. Aí para o item B, que como ele deu preços e quantidades para os 2 anos, ele pede, na prática pediu, use esses dados para calcular o que seria o PIB de uma economia com esses dois bens. E aí calcula o deflator, ele não falou, mas que ele pede para calcular a alteração na percentagem do nível geral de preços, usando o deflator do PIB, né? Então tem que calcular o deflator. Agora eu não me lembro, mas acho que você tem uma resposta, digamos, 10% para o item A, para o item B 25%, ou seja, o número não é o mesmo, a resposta não é a mesma em A e B. Correto isso? Essa minha lembrança está correta, Maria Eduarda? Acho que sim, né? Sim, as porcentagens não são iguais. Isso, então basicamente, o livro ele dá nesse exercício dados de preço e quantidade, pega dois bens, dados de preço e quantidade para 2011 e 2012, para cada um dos bens, e primeiro diz, trabalha como a gente discutiu nesse capítulo, monta o IPC usando esses dados, quer dizer o seguinte, você simplesmente vai ignorar as quantidades de 2012. E calcula a taxa de inflação. Aí no item B, olha, agora pega esses mesmos dados, calcula como se fosse o PIB da economia, calcula PIB nominal, PIB real, deflator e calcula uma taxa de inflação para 2012. Aí pede, compare as duas taxas, no item C agora, compare as taxas de inflação que você obteve no item A e no item B. É a mesma? Não. E pergunta, por que é diferente? É diferente porque são conceitos distintos. O ponto central, no meu modo de ver, é que no item A, as quantidades são fixas. Você trabalha só com as quantidades de 2011. Enquanto no item B, quando você usa quando trabalha como se estivesse apurando o PIB, as quantidades variam, tá ok? Então, o que isso ilustra é o seguinte, você pode interpretar, então, o deflator do PIB é um índice de preços com uma característica bem peculiar. Ao contrário dos demais índices, onde as quantidades dos bens estão fixas, no deflator do PIB, as quantidades variam conforme a produção de bens, os bens são produzidos na economia. Tá? Melhorou, Maria Eduarda? Então, não, só para fixar aqui na minha cabeça, o IPC, então, é aquela parada de tipo, só vai calcular uma cesta fixa e aí o PIB é mais amplo. O PIB é mais amplo e com quantidades variáveis. Mas até só. Vamos fazer um comentário. Deixa eu dar uma olhadinha no gabarito para ver o que eu escrevi aqui. Para isso aqui era a pergunta 2 ou 3? Tá, olha aqui. Essa aqui é a 4, né? 4C. É isso, a minha resposta para esse item aqui tá. Deixa eu botar 200% de zoom aqui, que eu acho que fica melhor para vocês. Tá dando para ver melhor agora, né? A pergunta para o item que a Mariana está se referindo está aqui. É isso que eu marquei, tá? Já vi, Eduardo, só um minutinho. Como eu falei, no IPC as quantidades estão fixas. No deflator as quantidades estão variando, tá? Aí a Maria Eduarda veio e fez um comentário. O deflator é mais amplo. Como no mundo real porque o deflator ele olha para o PIB, né? Mas aqui nesse exercício específico não é verdade, porque você está trabalhando tanto para o IPC como com o deflator com dois bens, os mesmos dois bens, tá? Então, o ponto não é que o deflator é mais amplo que o PIB, ou seja, quem está gerando a diferença não é o fato do deflator ser mais amplo, é o fato das quantidades não estarem fixas, tá?
Ficou mais claro, Maria Eduarda? Ficou assim, obrigada. Tá. Aí uma aluna chamada Eduarda tinha levantado a mão. Peço que ela... Oi, Oi, fala, Eduarda. você podia fazer a questão 3 da lista? É, É a que pra... tá em cima dessa. é que tá aqui em cima dessa? Essa aqui, ok. Vamos tentar fazer. Isso. É. Então vamos lá. O ponto é vamos tentar usar o tempo de forma eficiente. Eduarda, você conseguiu fazer o item A? Sim, o que não estava dando certo era o B. Tá, e eu já vou te dizer possivelmente qual foi o erro, que é comum. Então vamos lá. A Eduarda pediu para a gente discutir a questão 3 e desta lista, do lado de problemas e aplicações, né? Os habitantes de Vegópia, sei lá o que, esse nome que o nosso autor inventou. O que tem aqui um pouco diferente dos outros exercícios, que normalmente os dados estão aparecendo, inclusive em exames antigos, a gente coloca quantidade e preço, não é isso? E aí, com frequência, tem que multiplicar o preço pela quantidade para chegar a uma despesa, não é? Um gasto total. Aqui o autor faz algo diferente. Ele diz, comprou 100 unidades, 100 unidades de couve-flor por $200. Aí, então, você gastou 200 para comprar 100. Aí pede para calcular o preço. O preço é 2, tá? Então, no item A, você calcula o preço, tá? Agora, vai para o item B. Considerando 2010 como o ano base, aí o truque aqui nessa questão é que, vamos lá, deixa eu botar então aqui, é a lista 2, problemas e aplicações, questão 3. O que acho que é a melhor maneira de lidar com essa questão são 3 bens, né? Eu permito dizer bem 1, 2 e 3. Aí botar aqui preço, quantidade. Preço, quantidade. Preço, quantidade. E aí são quantos anos? 2, né? 2010, 2011. Ops, não é 2011, 2011. Acho que vocês já perceberam que eu tenho alguma dificuldade para desenhar linhas retas aqui neste local, né? Acho que no quadro negro fica um pouco melhor, né? Que coisa horrorosa é isso. Mas acho que dá para entender, né? Então vamos lá, gente. O livro, ele deu as quantidades. Por exemplo, eu vou lendo aqui o enunciado e completando. Se eu errar, vocês me corrijam. Couve-flor é o bem 1. 100. Depois 50, que é brócolis. Depois 500, que é a cenoura. Aí, agora vamos ver os outros anos. 75. 80 e 500. Agora, aqui ficou uma coisa estranha aqui. Isso era para ser um 0, sei lá que diabo eu fiz aqui. Tá. Isso foi dado no enunciado. Aí ele dava os valores, tinha que calcular o preço que a gente calculou no item A. E eu vou pegar já no gabarito, não vou calcular aqui não. Ai, não, arrastei o negócio errado. Gosto desse leitor de PDF, mas ele não consigo travar o menu, às vezes quando eu vou arrastar de um lado para o outro, eu puxo só o menu. Então vamos lá, os preços. Me corrija se eu estiver errado. Couve-flor 2, aqui foi 1,5, aqui foi 0,1. 2011, 3, 1,5,
0,2. Pronto. Então, na hora que eu completou essa tabelinha típica que aparece nesse exercício. O que o livro não informou foram os preços. Você tinha que calculá-los, né? Ou seja, colocando de outra forma, isso que eu vou marcar em verde, você tinha que calcular. Marquei em azul. Posso marcar aqui. Isso aqui. Isso aqui foi pedido no item A. Os preços. Aí ele pede, calcule o IPC de cada ano. Aí é que vem o que o pessoal se enrola. É que acho que normalmente os alunos não têm ideia de montar a tabelinha. Por quê? Quando você for calcular o IPC, é a regra do exercício. Assim, não, a lógica do IPC que a gente discutiu neste tópico, neste capítulo. Você vai pegar, ele diz, ele dá um ano base, 2010 como ano base. Então você vai pegar as quantidades de 2010. Ou seja, você vai construir um IPC usando essas quantidades aqui. Tá? Que ele diz, olha, 2010 é o ano base. Então você vai trabalhar com essas quantidades aqui. Aí você monta um índice de preços. O que eu vejo o pessoal se enrolando é que eles vêm para cá ou querem, implicitamente, estão trabalhando com essa quantidade e esse preço. Por quê? Porque eles querem pegar o gasto de 2013, por exemplo, que 0,2 vezes 500 dá 100. Eles querem, ou seja, foi aqui com relação a esses números aqui, ele formou um gasto de 100. Aí o aluno, não, esse é o custo da cesta. Não. Você tem que recalcular o custo da cesta. Para 2010 já está dado para você. É só somar, porque você vai ter o 200 vai ter sido informado, 75 foi informado no enunciado e 100, que é o produto desses dois, também foi informado no enunciado. Aí você vem aqui, o aluno ele quer pegar, por exemplo, quando chega aqui para 2011, ele quer pegar um gasto de 225. Mas não é não. Não pode ser 225. Você tem que pegar, que 225 é 3 vezes 75. Você tem que pegar 3 vezes 100. Tá? Vou botar aqui em preto. Na hora que for calcular o que seria, não o que foi, o que seria o gasto de 2011, seria 3 vezes 100, 1,5 vezes 50, 0,2 vezes 500, tá? Ok? Melhorou, Eduarda? Sim. E aí pode fazer isso que você vai bater nos números do gabarito, tá? Ficou mais claro? Eu acho que você estava querendo trabalhar com os gastos efetivos de 2011, não era isso? Ops, Eduarda tá aí? Sim. Tá. Ok, então, aí agora a gente tem uma pergunta da Letícia. Professor, sempre que falou sobre taxa... Professor... desculpa. Eu já vi aqui. Depende. Se for uma questão de PIB, como uma que tem em prova, exames antigos, ou não sei se... deixa eu ver se eu acho um exame antigo aqui. É que eu acho que tem duas questões, que uma pede pra gente calcular o defrator e a outra não pede pra gente calcular o defrator. Só que aí na minha cabeça ficou um pouco confuso, porque eu achava só um que minutinho, a deixa eu ver essa aqui. índice Deixa eu ver aqui. exigia o defrator, entendeu? Tá, já achei uma aqui, ó. Pera aí. Aumentar o zoom aqui. Mas não tá aparecendo para vocês o PDF. Agora vai. Voltou para cá. Essa questão aqui, ó, 2023 2P1. Uma questão como essa aqui, ó. Eu não pedi o deflator, mas a taxa de inflação agora está mensurada pelo deflator. Mas aí você vai ter que calcular o deflator. Não tem como fazer, até onde eu sei, não tem como responder essa pergunta sem calcular o deflator do PIB, tá legal? Sim, isso eu consigo compreender. Desculpa, só um comentário.
estritamente falando, talvez tenha, mas é complicado. Basicamente, você calcularia a taxa de crescimento do PIB nominal, a taxa de crescimento do PIB real, aí você conseguiria, usando as duas, achar a taxa de inflação, mas a gente nem discutiu em sala. Então, o que a gente fez, você teria que calcular, seria o caminho natural. Calcular o deflator de 2015 e 2016. 2015, como é o ano base, o deflator é 100. Tem que calcular o de 2016 e aí usar isso para calcular a taxa de inflação. Mas a sua dúvida acho que é outra, Letícia. Fala. Não, beleza. É que aqui em outra questão, aí eu já não sei se é essa. Eu acho que é a 2 mesmo, que tá em consequência. Aqui embaixo? Tá embaixo dessa. Aham. Aqui. Aí nessa também pede, ó, e a taxa de inflação em 2019 e em 2020. Ok. Mas aí nesse caso, eu já não precisei calcular o deflator, entendeu? Jovem, atenção. Vocês estão se enrolando com isso. Prestem atenção. Todo mundo acorda, tá dormindo aí na frente do computador, do celular. Acorda, presta atenção. A gente fala deflator do PIB quando estamos calculando PIB. Quando a gente está calculando só índice de preços, a gente não fala em deflator do PIB. Ok? Entendi. Então aqui no item, na pergunta 2, não se falou em deflator do PIB, porque a gente não falou em calcular PIB em momento nenhum. Tá? Se eu tivesse falado para calcular PIB nos 3 anos, eu teria que dar as quantidades produzidas nos diversos anos, tá? Tá, agora eu consegui compreender, professor. Obrigada. Nada. Mais perguntas, gente. Ok. Professor, eu não entendi essa parte. O senhor poderia repetir? Que parte é essa que eu falei agora que eu disse que vocês tinham que acordar? Não, que a gente, no segundo exercício, não seria necessário calcular PIB, não seria necessário usar o deflator por conta do PIB, é isso? Não, não é. Presta atenção. Para a gente falar em deflator do PIB, tem que ter PIB na discussão. Ok? Então, essas duas questões aqui, ó, que o pessoal olha, às vezes, não se dá conta. Não, as duas questões têm umas tabelinhas ali com preços e anos, é a mesma coisa. Não. Bem diferente. Nesta questão aqui, na primeira, eu dei preços e quantidades para 2 anos, poderia ser para 10 anos, tá? E pedi para calcular o PIB. Ok? E lembrando, quando a gente está falando em PIB, as quantidades normal que elas variem de ano para ano. Tá acompanhando, Eric? Tô sim. Nessa outra aqui, é uma tabelinha só com informação de preço. As quantidades estão aqui, ó. Fixas. Tá? Que é assim, o IPC, assim, a gente fixa as quantidades num dado ano e calcula o índice de preço. Tá? Então aqui, inclusive nessa questão 2, não tem nem como calcular PIB. Mesmo que, assim, que primeiro, na questão 2, olha só, eu disse, Braslândia produz 2 bens. Aqui eu não falei que só existem 2 bens, eu disse que uma família consome 2 bens. Talvez existam 8, 10 bens. Mas aquela família, boa parte das famílias só consomem esses 2, bem 1 e o bem 2, tá? Então, a questão 2 não tem como calcular o PIB ali. Consequentemente, não há como se falar em deflator. E aí, no caso... Essa é só uma coisa. Perdão. Agora me ocorreu. Questão 2. Falar em deflator do PIB na questão 2 é como falar em gol num jogo de tênis. Não existe isso. Não é? Ou como falar em set point num jogo de futebol. Acho que é set point que fala no tênis ou no vôlei, né? Não tem isso. São coisas diferentes. Esporte, tênis é esporte, futebol é esporte. Mas são coisas diferentes, né? Tá legal? No caso, na questão 2, então, seria necessário calcular a cesta, né? O valor da cesta? Tem que calcular o valor da cesta. Pegar esses preços, os preços de cada ano e combiná-los com as unidades 5 e 4 que eu mencionei no enunciado, acima da tabela. Entendi, obrigado, professor. Nada. Até, por exemplo, se a pessoa achar que ajuda, ela pode escrever aqui. Só que eu não estou conseguindo. Será que eu vou conseguir? Esse aqui escreve? Sim, escreve. Poderia escrever aqui, ó. Não estou conseguindo escrever. Deixa pra lá. Mas
Não sei porque eu não consigo escrever direito no PDF. Escrevi aqui um 5, um 4 para ajudá-lo a lembrar, que são as quantidades de 5 para o bem 1, 4 para o bem 2. Né? Ok? Mais perguntas, gente. Lista 2. Perguntas sobre a lista 2. Aí, desculpa, tem uma aqui da... duas perguntas que eu vou tentar responder. A da Letícia, na verdade tem. Letícia eu respondi. Vou tentar responder. A Isabela perguntou no YouTube, vou tentar colocar ainda hoje. Só que tem uma defasagem entre eu colocar e o YouTube disponibilizar, que ele faz um negócio, não sei muito bem o que é, processar o vídeo. Não sei o que é isso. Então, às vezes demora tipo 1 hora, depende do tamanho. Se fosse uma sessão de dúvidas em 10 minutos, o YouTube processa em 3. Mas se uma sessão de dúvidas de 2 horas, por exemplo, ele leva 2, 3 horas processando. Aí, Mariana, questão 9 da letra C. Questão 9, letra C, desculpe, já. Questão 3 dessa lista. Peraí, da prova que está aqui no quadro, isso você quer dizer, o Enzo? Essa questão aqui? Bom, depois o Enzo fala. Agora, a Mariana fez uma pergunta. Questão 9, letra C. Eu imagino que seja da lista do livro texto. 9C. Ah, tá. Já achei. É a de tomador de empréstimo e taxa de juros nominal. É essa a questão? Ah, Maria. Ok. Desculpa, então vamos lá. Enzo, por favor. Se for essa questão aqui, a gente vai deixar para o final quando ele falar do tópico 4, tá legal? Pela ordem que a matéria foi aparecendo. Depois a gente volta para essa prova. A Mariana fez uma pergunta sobre o 1970. Ok. E deixa eu achar o quadro. Ok? Eu vou apagar isso aqui. Então, a gente não falou da lista. O negócio aqui de... Esse tal de Windows 11 faz umas coisas meio estranhas aqui que eu fico meio confuso. Sei lá o que... Vamos lá. Fui escrever, ele diminuiu o quadro. Estamos falando da lista 2. Eu quero azul. Então tem que ser ele voltar para o azul aqui no mapa de cor. Azul. Lista 2. Questão 9. Ah, não, está incompleto. Problemas e aplicações. PA, questão 9, item C. Só um minutinho, gente. Desculpa, eu tenho que religar o ar-condicionado aqui. Sem ar fica quente, eu ligo o ar, daqui a meia hora, mesmo regulando a temperatura, fica muito frio. Eu fico ligando e desligando isso. Desculpe. Então ele diz nessa questão o seguinte: é feito um empréstimo. Então alguém que pegou dinheiro, ele olha o tomador de empréstimo, ou seja, quem contraiu a dívida, e o emprestador, aquele que emprestou o dinheiro, concorda com uma taxa de juros nominal a ser paga em um empréstimo. Até deixar, por exemplo, supor, a gente usou o R, mas taxa de juros nominal, por exemplo, 5% ao ano de taxa de juros nominal. Ou seja, aquela que não leva em conta a inflação. Aí no item C diz que durante os anos 70, a taxa de inflação foi muito mais elevada do que as pessoas esperavam quando a década teve início. Como isso afetou os proprietários de imóveis que obtiveram hipoteca? Hipoteca é um empréstimo para financiamento imobiliário. A taxa fixa durante os anos 60. Como afetou os bancos que concederam os empréstimos? Então vamos lá. Ali nos anos 60, um bando de gente nos Estados Unidos, como acontece sempre, comprou um imóvel com financiamento imobiliário, as chamadas hipotecas. E esses empréstimos tinham taxa de juros fixa. Mas, digamos ali, na época, a inflação estava aí na média, digamos,
3% ao ano. Aí eles acertaram, por exemplo, com os bancos, uma taxa de 4% ao ano, ou seja, tinha acima da inflação 1%. A taxa real, ou seja, aquela taxa que leva em conta a inflação, era de aproximadamente 1%. Lembrando, aproximadamente não é exatamente igual, a gente discutiu em aula que não é só tomar a diferença de uma para outra é uma aproximação da taxa real de juros. Mas chegou na década de 70, a inflação nos Estados Unidos, pelo ano no começo, disparou. Digamos então que ela tenha batido em 10% ao ano. Aí tinha aqueles juros de 4% que tinha sido pré-determinado e não ia mudar. Era um contrato que, os juros aqui é 4%. Isso foi bom para quem pegou dinheiro emprestado. Na época estava com aquele empréstimo com a taxa de juros de 4%. Por quê? Em termos reais, eles pagaram menos. Para os bancos foi ruim. Tá? Então isso foi ruim para os bancos. Então, os proprietários dos imóveis tiveram um ganho não esperado e os bancos tiveram perdas não esperadas, tá? Não antecipadas. Podemos até agora ver o que eu coloquei no gabarito para essa questão. Foi mais ou menos isso que eu coloquei aqui, tá aqui. Os proprietários tiveram ganhos não antecipados e os bancos perdas igualmente não antecipadas. Aí a Mariana, que acho que eu tinha feito a pergunta, disse que entendeu. Ok. Mais perguntas desta lista, senhores? Então vamos em frente. Professor, Fala, Thaís. então poderia fazer a questão 6 dessa lista? Problemas e implicações? Tá, deixa eu olhar. Vamos tentar. É uma do New York Times, não é isso, Thaís? Certo. Tá. O jornal The New York Times custava 15 centavos em 70, 2 em 2009, salário médio na indústria. Então, deixa eu... PA, questão 6. Não, vou colocar aqui P é o preço do New York Times, W é o salário. Eles colocam dados de 2 anos. 1970, 2009. Preço do New York Times, 15 centavos, 2 dólares. Salário, 3,23, 20,42. Okay. Então ele pede indicar o percentual de aumento do preço do jornal. Aí você calcula a taxa de variação desse. Isso é o item A. Aumento do preço em percentual do jornal. Você calcula a taxa de variação desse 0,15 para o 2. Eu não me lembro exatamente qual é a resposta. Eu tinha calculado. Isso é 6, né? Não é? É 6? Sim. Então a resposta. Preço do New York Times. 1.233,3%. Salário, 532%, que acho que é o item B. Ou seja, salário é a variação percentual daqui para cá. Aí ele diz o seguinte, em cada ano, quantos minutos um trabalhador precisa trabalhar para ganhar o suficiente para comprar um jornal? Aí eu tenho que ver o seguinte, esse salário aqui é por hora? Sim, esse salário é por hora. E aí tem mais de uma maneira de resolver isso.
o item C, que ele faz a pergunta: quantos minutos um trabalhador precisa trabalhar para ganhar o suficiente para comprar um jornal? Então, eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui o W chapéu, vou chamar de um W com tio, que vai ser o salário por minuto. Acho que tem mais de uma maneira, como eu disse, tem mais de uma maneira de fazer. Eu acho que talvez fique mais fácil para a gente entender assim. Isso aqui é o salário por hora, eu vou calcular o salário por minuto. Então eu dividi aqueles 2 salários por 60. Aí eu tenho que pegar minha calculadora aqui. Então vou pegar 3,23, dividir por 60. Vou botar com 4 decimais. Com 4 decimais dá isso aqui. Não, botei um 0 a mais aqui, desculpe. 0,0538. 538. Então, 0,0538. Não, perdão, desculpa, quero conferir a conta. 3,23 dividido por 60. É isso aí. E agora, 20,42 dividido por 60. 0,340. Então, a gente tem aqui o salário por minuto. E aí, e quantos minutos ele precisa trabalhar para comprar o jornal? Acho que isso foi perguntado, né? Quantos minutos um trabalhador precisa trabalhar para ganhar o suficiente para comprar um jornal? Aí você vai avaliar isso aqui. O 0,15 dividido por 0,0538. Então, 15,0538 divide. Desculpa, eu errei. Ponto 15. Ponto 15. 0,0538 dividir. Aproximadamente 2,788. E aqui 20, deixa eu escrever aqui. 20,42 dividido por 0,340. 20,42 0,340 dividido aproximadamente 60,059. Então, é isso. Então, parece que aqui em 1970 o nosso trabalhador precisava trabalhar 2,78, pouco menos do que 3 minutos para comprar o jornal, e agora parece que precisa trabalhar 60 minutos, ou seja, aproximadamente 1 hora. Vamos ver se esses números aparecem na resposta. 2,8 é questão de arredondamento, tá? 5,9. Tem um erro aqui. Então, tem um erro grande aqui em algum lugar. Ou no gabarito, ou na conta que eu fiz. 2,8 é consistente com 2,7. Então, você calculou pelo próprio salário, não pelo valor do jornal. Ah, tá. Aqui, né? Esse 20 aqui, né? Esse 20 era para ser 2 aqui, né? Obrigado. Então é isso aqui, ó. Gente, se quando tiver erro... já sei por que vocês não falaram. Vocês sabem que você vai pro YouTube. Olha lá, ele errou. Né? Então, obrigado pelo comentário. Ele tava bem diferente. Eu tava achando, aumentou, né? Passou de 2 minutos para 1 hora, como piorou em termos de poder do compra do trabalhador. Como o jornal ficou relativamente mais caro aí pros trabalhadores, né? Então, vamos lá. 2
E então 2,34 dividido 5,882. E acho que no gabarito tem 5,9. E aí tá consistente. 5,9 é o que tem lá no gabarito, tá? Então a pergunta de quanto tempo o camarada precisa, quantos minutos o sujeito precisa trabalhar para comprar um jornal, são esses dois números que estão ali à direita, que eu coloquei com 3 decimais no quadro e no gabarito com uma decimal só. Aí é o último item D. O poder aquisitivo dos trabalhadores em relação ao jornal aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Antes eles precisavam trabalhar, digamos, um pouquinho menos de 3 minutos, arredonda para 3. Agora precisam trabalhar quase que 6 minutos para comprar um jornal. Ok? Diminuiu, claramente. Tá? Perguntas. Perguntas sobre esse exercício. Não me lembro quem tinha perguntado. Acho que foi a Thaísa. Tá mais claro agora, Thaís? Tá, Ela sim, botou obrigado ali. obrigada. Tá. Próxima pergunta da lista 2, senhores. Então, vamos dar um passo à frente. Vamos mover para o tópico 3. Crescimento, né? Que era o capítulo 12. Produção e crescimento. Perguntas sobre o livro, texto, notas de aula, no capítulo 12, que é o tópico 3. Não é isso? Os 1 e 2 a gente olhou, agora é o 3. Tópico 3, livro ou notas de aula. Tópico 3, a lista de exercício. Então vamos mover para o tópico 4. Tópico 4, que é que era sistema financeiro e aquele modelo de fundos emprestáveis, que tinha uma curva de investimento decrescente, uma curva de poupança crescente. Perguntas sobre o livro-texto no tópico 4, que é o capítulo... Eu tô com uma dúvida, mas é nas questões adicionais. Do capítulo 12 ainda ou já no capítulo 13, o tópico 4? Ai, não sei. É lista 4. Tudo bem, lista 4, tá, ok. Então vamos lá. Só um minutinho, Ana Clara. Tá bom. Então vamos lá. Notas de aula ou livro, tópico 4, ninguém vai fazer pergunta? Então vamos passar para a lista de exercício. E passamos para a lista de exercício do tópico 4. Aí a lista, vamos pela ordem, do mais simples para aquilo que tende a ser um pouquinho mais complicado. Capítulo 13. Aquele item parte de questões para revisões, que são as questões mais curtinhas. Alguma dúvida? Então estamos nas tópico 4, lista 4, as do livro, questão para revisão, ninguém falou nada. Problemas e aplicações. Alguma dúvida? Então vamos passar para as questões adicionais, que a gente já tinha uma dúvida da Ana Clara. Qual é a sua dúvida nas questões adicionais, Ana Clara? Só o que, gente, vou apagar o quadro, hein? Ninguém protestou? Pode apagar, professor. Agora eu consegui, foi. Obrigado. Qual é a sua dúvida, Ana Clara? Pode falar. É na questão 4, adicional. Questão adicional 4 da lista 4. Só um minutinho que eu vou tentar abrir aqui um PDF aqui. Exames. Nossa, abre tudo aqui, menos o que eu quero. Eu quero aqui, esse aqui. E eu não esqueci que tinha uma pergunta, era do Eric, eu acho, sobre uma questão de exame antigo que caiu aqui. Que é desse tipo aqui, já. Questões adicionais da lista 4. Qual delas? A 4. A 4. O governo criou um incentivo fiscal para o investimento. Tal incentivo implica que ocorre uma queda em T. Discuta os impactos desse evento sobre as variáveis que ali estão. Esse é um exercício difícil. Por quê? Por conta disso aqui. Tá?
Ao colocar isso aqui, eu tirei uma hipótese simplificadora, que a gente assume sempre nesse tipo de exercício, quando o governo cria um incentivo fiscal, que o SG, a poupança do governo, fica constante, ou seja, que o impacto do incentivo fiscal sobre a poupança do governo é inexistente ou pode ser negligenciado, desconsiderado. Agora aqui o exercício ficou mais complicado, porque o que vai acontecer? Vamos lá. A gente vai ter uma curva de investimento, a gente vai ter uma curva de poupança, e aí a gente diz que o governo criou incentivo fiscal para o investimento. Desculpa, eu vou botar em preto. Perdão, deixa eu marcar tudo em azul. Vamos terminar desenhar a primeira situação inicial. Então, isso aqui é a situação inicial. Aí eu digo que o governo criou um incentivo... Desculpe, gente, agora que eu vi eu não sei se eu marquei, se eu tinha colocado o PDF aqui para vocês. É essa queda em T aqui que cria complicação. Eu tinha mostrado isso para vocês aqui na tela? Sim. Tinha, tá, eu vou mover o PDF para a esquerda, depois será que eu tinha discutido isso aqui com os alunos? Ok, tinha. Então, o governo criou incentivo fiscal para o investimento. Então, incentivo fiscal, o que vai acontecer é que ele vai deslocar o investimento para a direita. Dessa forma, assim. Porém, eu crio o complicador, que eu digo que a poupança do governo vai cair, que é o incentivo fiscal, o governo abriu mão de receita, então a poupança do governo cai. Permito, vou trocar esse A1 aqui de lugar, porque eu vou botar uma curva passando aqui. A curva é S2, ou seja, a poupança do governo cai, isso a gente está falando que a curva S se desloca para a esquerda. Eu estou fazendo de propósito esse deslocamento da curva S um pouco mais modesto. Ou seja, essa distância aqui é menor do que essa distância aqui. Tem um motivo para isso, depois vocês vão ver. Aí temos um novo equilíbrio. Com esse desenho que eu fiz aqui, o que está acontecendo? A taxa de juros aumentou, o V aumentou também, né? Logo, quando o V aumenta, o S e o I aumentam. Agora, então eu botei em preto a situação nova, pós-incentivo fiscal. Agora eu vou botar então aqui em cima as conclusões. Delta R positivo. Delta I positivo. Delta S positivo. Porque isso, delta I e delta S, porque o V aumentou. Poupança privada. A poupança privada eu sei que ela aumenta, por quê? Porque o governo não criou nenhuma política para impactar a poupança privada, então a única coisa que está fazendo a poupança privada mudar de patamar aqui é a taxa de juros, que subiu, então a poupança privada tem que aumentar. E o investimento privado? O investimento privado,
eu tenho certeza que ele vai aumentar e vou explicar aqui agora o porquê. Porque a gente tem essa fórmulazinha aqui. Como nada foi dito sobre o investimento do governo, ele está fixo. Eu sei que o total aumentou, então o privado tem que aumentar. Se eu fosse olhar para a taxa de juros, eu ficaria numa situação difícil, porque eu teria um incentivo fiscal puxando o investimento privado para cima, mas elevação da taxa de juros puxando o investimento privado na direção oposta, né? Então eu não sei o que aconteceria. Então, no caso, o incentivo fiscal acabou dominando. Perguntas até aqui? Por que é que aumentou? O S ou o SP? A poupança, ué. Porque em equilíbrio, isso aqui é verdade. Tá? No ponto de equilíbrio, seja no inicial ou no final. Então, como o V aumenta, eu sei que o S e o I aumentam, tá legal? Sim. Tá? Agora, realmente, eu não sei porquê. Desculpe, aqui eu escrevo torto, né? Subindo um pouco no quadro. Eu acho que eu não faço isso não, né? No mundo real. Desculpe por isso, tá? Acho que a cabeça cai assim um pouquinho na hora que eu estou escrevendo e não deveria ter ficado assim. Desculpe por isso. Agora, não acabou o exercício, porque esse, como eu falei, esse é um exercício difícil. Eu vou dizer por que é difícil. Eu fiz esse deslocamento aqui relativamente da curva S, relativamente mais fraco que o deslocamento da curva I de propósito, que eu vou fazer agora em vermelho. Outro possível cenário. Suponha que ao invés de se deslocar esse tantinho aqui, na curva S, se deslocasse esse tantão que eu vou colocar. Posso até marcar aqui o ponto relevante, projetar esse V1 aqui, ó. Se, por exemplo, eu tivesse colocado a curva S passando aqui, ó, onde estou mexendo com o pilô, as conclusões seriam as mesmas. R crescendo, I crescendo, tá? Mas suponho que a curva S venha, permito agora só para... Não precisa não. Eu ia fazer um negócio, não é necessário. Suponho que a nova curva S passe aqui, ó. Tá? Então, só para não ter dúvida. Isso aqui com a curva... Esse aqui é para a curva. É o ponto. Não, a cor ali ficou errada. Essa aqui. Isto aqui é para o ponto A2 com a curva S2 com a curva I2. Agora, a análise que eu vou fazer vai ser para o ponto que eu vou chamar de A2 em vermelho, onde eu estarei falando também da curva S2 em vermelho e a curva I2 em preto. Ou seja, então qual é a diferença disso que eu estou fazendo agora para aquilo que foi feito aqui em cima? A magnitude do deslocamento da curva S. Na primeira análise, tudo em preto, a curva S se deslocou relativamente menos que a curva I. Nesse outro análise agora, a curva S está se deslocando aqui de S1 para S2. Então, se você medir na horizontal, é melhor toda essa distância aqui, ó.
se deslocou bastante, entre aspas, ou seja, considerável ou mais do que a curva I. Aí o que a gente tem ainda? A taxa de juros, você continua com a mesma conclusão referente à taxa de juros, ela aumenta. Então podemos botar aqui, ó, um ΔR positivo, a gente tem isso. Porém, a conclusão sobre o V muda, né? Tem um ΔV negativo, logo você conclui que o S cai e que o I cai também. Tá? O S cai e o I cai. A poupança privada. A poupança privada eu sei que ela aumenta. Por que que ela... Eu posso ter certeza que ela aumenta? Por conta da taxa real de juros. O governo não mexeu na tributação da poupança, não criou nenhum incentivo ou desincentivo para a poupança privada. Consequentemente, o que está fazendo a poupança privada mudar de valor é só a taxa de juros, que subiu. Então, desculpa, não, eu falei que a poupança privada cai e falei errado. Eu tinha falado que a poupança privada cai e falei errado. A poupança privada aumenta. A taxa de juros está puxando a poupança privada para cima. Investimento privado. Investimento privado, olhar pela taxa de juros fica complicado. Tem incentivo fiscal estimulando investimento privado, mas tem elevação na taxa de juros que atua na direção oposta. Então, para o investimento privado, a gente tem que olhar para essa fórmula aqui. Mais uma, como no caso anterior, esse aqui ficou fixo, este aqui agora caiu. Então, esse aqui tem que cair. Então, eu posso concluir que o investimento privado diminuiu. Então, nesse exercício aqui, apesar do governo ter criado um estímulo para o investimento privado, a perda de receita fiscal do governo fez que ele precisasse, impactou a disponibilidade de fundos no mercado, nesse mercado. Isso impactou tanto que a taxa de juros subiu bastante aqui ela também subia, mas aqui ela subiu o suficiente para eliminar suplantar o efeito positivo do incentivo fiscal, tá? Então, deixa eu olhar agora o que eu botei no gabarito dessa aqui, que essa era uma pergunta difícil. Deixa eu ver aqui, gabaritos, lista 4. Então eu digo aqui no gabarito que a curva I se deslocará para a direita, a curva S se deslocará para a esquerda. Foi isso que eu fiz? I para a direita, S para a esquerda, assim. Se o deslocamento de I for relativamente menos intenso que o de S, é esse, ou seja, deslocamento I menos intenso que o do S, é esse caso aqui. ΔR positivo, ΔI negativo, ΔS negativo, ΔR positivo, ΔI negativo, ΔS negativo, ΔSP positivo, ΔTP negativo. Caso contrário, ou seja, o deslocamento do I for relativamente mais intenso que o ds, aí é a situação de cima, ΔR positivo, ΔI positivo, ΔS positivo, aí vira aqui para ΔSP positivo, ΔTP positivo. Ah, e tem um caso especial aqui, que pode acontecer. Vou colocar em verde. Qual é o caso especial? O caso especial aconteceria, chance disso acontecer é zero, né? Em tese poderia acontecer. Eu vou marcar em verde. A curva S2 passar exatamente aqui, ó. De forma que o valor do V não mudaria, ou seja, o V no novo ponto de equilíbrio seria igual no equilíbrio inicial. Aí, nesse caso, o limite, o S e o I não mudam. A taxa de juros aumenta,
o S e o I não mudam, tá? Como a taxa de juros aumentou, a poupança privada aumenta, mas o investimento privado não muda. Por que o investimento privado não muda? O investimento total não mudou. Olha, é só olhar para essa fórmula aqui. Esse aqui não está mudando. Se o total não mudar, o IP também não muda, tá? Então esse é um exercício mais difícil, realmente. Quem tinha feito a pergunta tinha sido a Ana Clara. Ficou mais claro agora, Ana Clara? Pô, mas é bem difícil mesmo. Esse é bem difícil, esse é mais difícil. Mais perguntas, gente. Mais perguntas. Professor, Perdão, desculpe, só um minutinho. Vi que o Enzo tinha feito uma pergunta aqui. Desculpe, acho que a Alice quer falar, desculpe. Quem quer que tenha sido a aluna. O Enzo falou, não entendi a relação do porquê o aumento do S1. Enzo, você se incomoda em abrir o microfone? Professor, também? Tudo. Então, é que eu não entendi muito bem a relação do aumento do por que o S2 aumenta proporcionalmente quando o I2 aumenta, entendeu? Não, uma coisa de cada vez. Primeiro a gente não fala, tem a curva I se desloca, né? A curva I se deslocou de I1 para a curva de investimento se deslocou de I1 para I2. Não diz aumentar. Isso aqui não é correto falar em aumentar porque é um deslocamento de uma curva, né? Tá? Então, o que faz essa curva aqui, a curva de investimento, ter esse movimento que eu marquei aqui com essa setinha verde, é o que eu fiz aqui? É o incentivo fiscal, tá? O governo criou incentivo fiscal por investimento. Foi isso que gerou esse movimento, tá ok? Isso é uma parte do problema. Agora eu estou dizendo, além disso, que houve um deslocamento para a esquerda da curva S. Por que eu estou dizendo que a curva S tem um deslocamento conforme essa setinha verde que eu coloquei aqui agora? Pô, mas o que aconteceu aqui? Acho que quando eu estou batendo agora nisso aqui, umas coisas acontecem nesse glorioso hino 11 que até hoje eu me perco, desculpe. Esse deslocamento da curva S para a esquerda não é outro efeito. É que eu falei no enunciado, vamos levar em conta que quando o governo cria incentivo fiscal, ele está abrindo mão de taxação. Isso pode estar tributando menos algumas coisas. No caso, por exemplo, está reduzindo a tributação sobre a construção civil. Isso é um incentivo fiscal ao investimento. Isso pode fazer com que o governo tenha perda de receita fiscal, de receita tributária. Consequentemente, a chamada poupança do governo cai. Por quê? A poupança do governo é igual a T menos G. Então, se o governo perdeu, o T caiu, o SG cai, o governo está poupando menos. Isso desloca essa curva de poupança para a esquerda. Ok? É por isso que a curva de poupança se desloca para a esquerda. Então, assim, não é correto dizer que como a curva I se deslocou, isso fez com que a curva de poupança se deslocasse. Não é assim que é. Não é essa a lógica. A curva I se desloca por causa do incentivo fiscal. O incentivo fiscal estamos assumindo que causou uma perda de receita para o governo. Consequentemente, a curva S se desloca para a esquerda. Aí o que a discussão que aí a gente usou cor preto, vermelho e verde é o quão intenso vai ser o deslocamento da curva S comparativamente o deslocamento da curva I. Se for um deslocamento da S mais modesto, o resultado é esse aqui. Se for um deslocamento da curva S for mais intenso que o da curva I, o resultado é esse aqui. Isso tem um caso particular que é essa situação em verde aqui, tá? Ficou mais claro, Enzo? Sim, professor. Ok. Aí, desculpe, eu tinha interrompido uma menina que ia fazer uma pergunta, mas eu falei, que o Enzo tem uma pergunta. Eu acho que era a Alice. Não, a Isabela. Fala, Isabela. Isso. Professor, eu ainda não entendi muito bem como que eu defino o investimento e a poupança privada quando o investimento e a poupança do governo não são constantes. Eu tenho que ver na taxa de juros, é isso?
não é bem definir, ver o que acontece. Isso. Tá. Então, ou seja, o que acontece nessas questões aqui, com frequência eu peço, me diz, olha o que aconteceu com poupança privada e o investimento privado, né? Uma coisa que ajuda é lembrar, a poupança privada ela se relaciona de forma crescente com a taxa de juros. O investimento privado de forma decrescente. Inclusive, a curva aí é decrescente porque tem essa relação decrescente do investimento privado com a taxa de juros. Ao passo que a curva de poupança é crescente porque a poupança privada se relaciona de forma crescente com a taxa real de juros. Você está acompanhando até aqui, Isabela? Tô sim. Tá. Então vamos olhar esse exercício específico aqui. Eu cheguei aí, que muitas vezes nesses exercícios você tem mais de um caminho para tentar achar o que acontece com essas variáveis. Às vezes qualquer um dos dois tem pelo menos dois caminhos. Às vezes qualquer um dos dois funciona, às vezes um deles é inconclusivo e tem que usar necessariamente o outro. Vamos olhar na situação em preto aqui, a poupança privada. Suponho que eu quero saber o que eu sei com a poupança privada. Vou refazer em preto aqui. Vou só falar, que foi o que eu fiz aqui. Eu sei que a taxa de juros aumentou, olhando a situação passando do azul para o preto, tá? A taxa de juros aumentou. Como não tem mais nada acontecendo nesse exercício que impacte a poupança privada, além da própria taxa de juros, eu sei que a poupança privada tem que aumentar. Concorda, Isabela? Acompanhou até aqui? Acompanhei. Tá. Tem talvez um outro caminho. Não sei se vai funcionar, vamos tentar. Além disso, eu sei que a poupança total, deixa eu colocar em preto aqui. Idealmente, esse negócio que eu vou colocar aqui em preto ficaria aqui, mas está faltando espaço. Então, eu vou botar aqui. Isso que eu estou botando em preto agora. A poupança total é a poupança privada, mas a poupança do governo. Olhando aqui para o exercício, eu sei que ela aumentou. A total. Por hipótese, a do governo caiu. Tá? Que está dito no exercício. O T está caindo. Então a poupança do governo está caindo. O que tem que acontecer com o SP? Tem que aumentar. Tá? Então, na situação em preto, para este exercício, na situação em preto, eu tenho dois caminhos para achar o que acontece com a poupança privada. Via taxa de juros ou olhando para essa igualdade aqui. Tá legal? Tá bom, professor. Obrigada. Mas nem sempre funciona. Vamos olhar agora o investimento. Vamos investimento via taxa de juros. A taxa de juros aumentou, isso puxa o investimento para baixo. Mas não acaba aí. Porque eu tenho um incentivo fiscal puxando o investimento para cima. Então, se eu for olhar, tentar concluir o que acontece com o investimento privado via taxa de juros, eu não chego a conclusão nenhuma, porque tem uma outra variável, no caso o incentivo, um outro fator, no caso o incentivo fiscal, atuando em direção oposta ao que a taxa de juros está fazendo. Tá ok, Isabela? Sim. Sobrou, para o caso do investimento, olhar para essa igualdade aqui. Vamos ver se funciona e funcionou. Porque o investimento privado está fixo. Privado não, desculpa, do governo está fixo aqui. O total aumentou pelo gráfico. Consequentemente, o privado tem que aumentar também. Para manter a igualdade. Tá? Ok? Ok. Tá. Próxima pergunta desta lista, senhores. Ninguém falou nada, então vou voltar para uma prova antiga, que deve estar aberta aqui no meu PDF ainda. Tá. Eu acho que era essa pergunta aqui que o Enzo tinha feito, eu acho. Era Enzo? Era essa questão aqui, algum aluno que queria discutir. Foi o Enzo mesmo, professor. Tá. Então, vocês ainda querem que eu faça essa questão aqui? Sim, por favor, professor. Então vamos lá, só um minuto. Vou apagar o quadro. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Também não sei se faz sentido copiar isso quando o aluno está na aula remota, né? Talvez seja melhor ficar dando print screen, por exemplo, né? Ou esperar aí se aparecer no YouTube. Então vou dar vou apagar o quadro.
que eu vou fazer aqui, eu vou primeiro ver que prova é essa, aqui em cima. P1 2023-2. Puxar isso aqui para cá. Quero o azul. Vai ser a questão 3. É. Mas eu vou fazer algo que eu acho que vai funcionar relativamente bem. Vamos lá. Dá um print screen aqui. Que o Windows 11, o Windows 7, que eu usava até recentemente, não tinha essa opção de você... O print screen era a captura de toda a tela. No Windows 11 tem a opção de selecionar um pedacinho. Vamos ver se eu consigo agora colar isso aqui. Yes! Só que ele agora não quer me obedecer. Isso, eu quero que ele... Isso, assim. Só que ficou um pouquinho torto, né? Mas... Dá pra ler, gente? Dá pra ver? Ou ficou muito pequenininho? Eu acho que ficou pequenininho. Ah, não. Dá pra ver tudo. Tá, ok. Então é bom que a gente tenha a pergunta ali. Obrigado. Uma queda no investimento governamental. Discute os impactos tal política sobre a taxa real de juros, a poupança privada, a poupança total, investimento privado e o investimento total. A gente vai aqui, nós vamos fazer como o livro faz. Nós vamos assumir que a poupança do governo não muda, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente começa desenhando a situação inicial. Desculpe, eu até colocar isso aqui um pouco mais para a esquerda. Deixa eu ver se consigo desenhar. Não me perguntem por quê, mas é bem difícil desenhar linha reta nisso aqui. Opa, até que ficou razoável aqui. Então a gente começa desenhando a situação inicial. E aí o que o exercício diz? Uma queda no investimento governamental. Então é a curva de investimento que vai se deslocar. O governo está investindo menos, o que acontece é isso aqui. Então, a curva de investimento vem para a direita, para a esquerda, desculpe. Surge um novo equilíbrio no ponto A2. Temos aqui o V2. Temos aqui o R2. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem um delta R negativo. Vamos ver, olhando para o gráfico, o que a gente já tira? O R caindo. O V caiu, isso quer dizer que o S diminui, que o investimento total diminui. Aí vamos ver a poupança privada e investimento privado. Poupança. A poupança a gente vai ter dois caminhos. A queda na taxa de juros faz com que a poupança privada caia. Tá? E o outro caminho, olhar para igualdade aqui. Esse sujeito está fixo, isso aqui está caindo, pelo que a gente viu do gráfico, então a poupança privada tem que cair, como a gente já tinha colocado aqui. E o investimento privado? Não sei ainda, vamos lá. Vamos tentar pela igualdade. Pela igualdade a gente vai ter este senhor caindo, que foi dado enunciado, o investimento do governo diminuiu. O investimento total diminuindo. O IP, não sei. Pode aumentar, ficar constante, diminuir. Então isso aqui, ó,
não nos leva a lugar nenhum. Tem que ser via taxa de juros. Eu sei que a taxa de juros caiu. Não tem mais nada aqui para impactar investimento privado. Então, o investimento privado aumenta. Tá? Agora, vamos olhar o gabarito que eu coloquei aqui para a prova. Olhando aqui, tentar botar o gráfico, acho que está parecido. Gráfico é esse mesmo. Vou botar agora aqui o efeito sobre as variáveis. Eu botei aqui separado no fim, não. Tá no texto, vamos lá, o que eu digo aqui no texto. Ah, não, botei aqui no finzinho, no final. No final aqui, ó. Delta R negativo, isso tem lá. Delta I negativo. Não. Delta S negativo, também temos aqui. Delta IP positivo, consistente com o que está ali. Delta SP negativo, ou seja, então tem no gabarito, bate com o que a gente fez no quadro. E tem essa parte aqui, senhores, que eu botei um X, tá vendo? Então, aqui, ó. Isso tudo aqui, mais isso aqui, assim, mais ou menos, ó. O que é isso? Explicação do gráfico é muito importante nesse tipo de questão, tem que ter, tá? Perguntas? Professor, Fala eu entendi isso. muito bem ali a questão ali do... Eu entendi porque os juros caem, porque a poupança privada cai, porque a poupança total também. E porque o investimento total cai. Eu só não entendi porque o investimento privado aumenta. Tá, vamos lá. O investimento privado eu tentei achar por aqui, ó. Não fui a lugar nenhum, lembra? Essa parte aqui tá claro para você? Vamos refazer. Eu quero saber o que acontece com o investimento privado. Aqui eu não vou a lugar nenhum. Porque, olha, esse aqui tá fixo. Não. Falei errado. Este aqui, o enunciado falou que diminuiu. Ocorreu uma queda no investimento governamental. Está dito no enunciado. Então, esse aqui caiu. Esse aqui caiu também, eu já vi aqui. Então, o que eu posso dizer sobre esse? Eu não vou poder dizer nada. Que ele pode ter aumentado também. Ou seja, esse cai 10, esse cai 5, isso aqui aumenta 5, por exemplo. Ele pode ficar constante. Ou pode ter caído também. Então, esse aqui cai 1, esse cai 1 e o da esquerda cai 2 unidades, entendeu? Então, eu não sei o que dizer sobre este sujeito aqui, olhando para esta igualdade aqui. Então, ela não nos ajuda neste exercício. Bom, resta a gente tentar ver a taxa de juros. A taxa de juros caiu. Isso puxa o investimento privado para cima. E não tem nenhuma outra variável aqui, ou fator, impactando o investimento privado. Porque, por exemplo, se eu tivesse falado que tem um incentivo fiscal para o investimento, ou uma taxação sobre o investimento, algum investimento privado, aí eu ficaria numa situação complicada. Mas não é o caso. Porque aqui eu tenho a taxa real de juros puxando o investimento, a taxa real de juros caindo, isso tende a fazer com que o investimento privado aumente e não tem nenhum outro fator para impactar o investimento privado. Então, posso ter certeza que ele aumentou. Tá mais claro, Enzo? Tipo, meio que por conta da menor investimento do governo, seria menos tributado, seria isso? Não. Aí... Não. O que isso que fala aqui, uma queda no investimento do governo, isso aqui, isto aqui quer dizer que houve um delta IG menor que zero. Aquilo que a gente chama de investimento do governo, lembra, tem a expressão I igual a IG mais IP. Ou IP mais IG, trocando a ordem. Isso aqui diminuiu. O governo está construindo menos fábricas, menos rodovias, e assim vai. Então, o investimento do governo caiu. Essa é a hipótese do exercício, tá? Ok? Tranquilo.
Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Então, vou interromper a gravação e vamos encerrar. Onde eu paro a gravação é aqui. Consegui